tema da palavra de hoje é a ceia na perspectiva da graça de Deus. Por que esse tema? Por que falar da ceia na perspectiva da graça de Deus? Porque na verdade, todos os assuntos concernentes à palavra de Deus, nós precisamos ver na perspectiva, na visão, na ótica da graça de Deus e do favor de Deus. Durante muito tempo, ou até hoje, existe ainda em alguns ministérios, que a ceia talvez seja o culto mais difícil para algumas denominações, até porque a ceia em muitas denominações é um culto que não fala da graça e do favor de Deus, mas de condenação. Então nós precisamos desmistificar essa questão da ceia no nosso meio. Porque durante muito tempo a ceia foi aquele culto de acusação. Ou por outro lado, para alguns, a ceia foi um culto meramente religioso, onde nós comemos o pão e tomamos o cálice. Mas quando você olha a ceia apenas numa perspectiva religiosa, você não vai usufruir dos benefícios que a ceia pode trazer para você. Os irmãos estão me entendendo? Mas quando você toma a ceia da maneira certa, na perspectiva da graça, como de fato a ceia é, então você vai ter os benefícios de participar do pão e do cálice do Senhor. O problema é quando nós entendemos errado a respeito da ceia, alguns de forma religiosa e outros de uma forma diferente, achando que o culto da ceia é o culto da condenação, que é melhor você não vir no culto de ceia do que vir tomar a ceia em pecado, porque é assim que muitos acreditam ainda hoje. Não, eu prefiro, porque eu não sei se você sabe, mas alguns irmãos, inclusive da nossa igreja, eles não vêm no culto da ceia, porque eles pensam o seguinte: eu vou no culto da ceia e eu tenho uma situação na minha vida e tem isso, tem aquilo, se eu tomar a ceia, eu vou tomar a ceia para a minha condenação. Nós precisamos entender o significado da ceia, porque você acha que Jesus, ele iria mandar você tomar a ceia para você morrer, para você ficar doente? É exatamente o contrário. Isso vai na contramão de tudo que a Bíblia diz, porque na verdade, quando nós tomamos a ceia, é vida de Deus que nós recebemos, e é disso que nós precisamos discernir então o que de fato significa a ceia. Nós precisamos entender melhor, nós precisamos ler mais sobre isso, e a ceia marca o período da nova aliança. Você vê que no Antigo Testamento, eles comeram a Páscoa primeiro para sair do Egito. Lá em Êxodo capítulo 12, fala que eles comeram a Páscoa e logo depois eles saíram do Egito. Mas na ceia, só toma a ceia aqueles que já saíram do Egito. Existe uma diferença. Lá na Páscoa, eles comiam, eles matavam, eles imolavam o cordeiro de 1 ano, eles ofereciam aquele sangue para o Senhor, e eles matavam o cordeiro então. Mas na ceia, a Bíblia diz que o cordeiro ele já foi morto. O nosso cordeiro pascal, que é Jesus. Olha o que o texto diz aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, na Páscoa eles tinham que matar o cordeiro. Na ceia, nós precisamos ter o entendimento que o cordeiro já foi morto, e que de uma vez por todas, ele já ofereceu o seu próprio sangue. Porque lá no passado, na Páscoa, todo ano, eles pegavam aquele cordeirinho bonitinho, no 10º dia do mês de Nissan, pegavam aquele cordeiro, e durante 4 dias eles ficavam com aquele cordeiro em casa. Imagina um cordeirinho tão bonitinho, de 1 ano de vida, coisa mais bonitinha. Quando chegava no 15º dia, ele tinha que morrer, ele tinha que ser degolado, e aquela cena era terrível para toda a família que via. Imagina as crianças vendo aquele cordeiro ali, sendo oferecido, sendo imolado, era muito difícil.
Mas agora a Bíblia diz que nós temos o nosso Cordeiro Pascal, que é Jesus, que de uma vez por todas já morreu e ofereceu o seu sangue em nosso favor. A Páscoa, ela marcou o início da antiga aliança, mas a ceia, ela marca o início da nova aliança. 1 Coríntios capítulo 11, verso 25, diz assim: assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo seu sangue. Quem pode dizer amém? Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. A Páscoa marca o início da velha aliança, da lei. É o começo da lei. Mas a ceia é o começo da nova aliança. Aliança em que nós somos salvos pela graça de Deus. Não porque somos bons, não porque nós merecemos, mas pela graça de Deus. Aqui em Lucas, no capítulo 22, versículo 19 e 20, por favor, projeta. Nós precisamos entender que há dois elementos importantes na ceia do Senhor, que é o vinho e o pão. Aqui diz assim: tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Eu sei que a maioria aqui tem um entendimento muito claro do significado do sangue. Você sabe, mesmo que seja talvez de forma mais simplória, você sabe que a salvação é pelo sangue. Mas eu quero falar desses dois elementos aqui, tentar destrinchar para você, para que você saiba o poder não só do cálice, não só do vinho, mas também do pão. Romanos capítulo 3, versículo 24, eu queria pedir para você abrir ali. Romanos capítulo 3, versículo 24, eu quero ler para você. Aqui diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então eu quero começar falando aqui a respeito do sangue, do vinho, porque a Bíblia diz que o vinho, o cálice, ele representa o sangue de Jesus. E nós sabemos que nós fomos salvos por causa do sangue de Jesus que foi oferecido. Lá no Antigo Testamento, uma vez por ano, o cordeiro era morto, o sumo sacerdote pegava aquele sangue, entrava no Santo dos Santos, borrifava aquele sangue sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca, e oferecia aquele sangue para que Deus perdoasse o pecado do povo. O povo não era perdoado porque eles guardavam a lei. Eles não eram perdoados porque eles guardavam o mandamento, até porque guardar os mandamentos era impossível. Mas eles eram salvos por aquele sangue do cordeiro, daquele animal, que Deus aceitava como sacrifício. Porque o cordeiro, no momento que ele era morto, ele trocava de lugar. A vítima trocava de lugar com aquele que tinha pecado. Então o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos e ele borrifava aquele sangue do animal, para que Deus aceitasse o sangue daquele animal em troca do perdão dos pecados daqueles que tinham pecado. Uma vez por ano o sumo sacerdote fazia isso. Então o sangue, nós sabemos que é para salvação, mas quando nós falamos de propiciação, porque a palavra diz que ele fez propiciação, o sangue faz propiciação por nós. Deixa eu ler mais um texto aqui que fala sobre isso. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz assim, 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Então, aqui o que João está dizendo é: não peque. E aí ele continua: se
todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem pode dizer amém? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então aqui a palavra propiciação é a palavra cobertura, tampa. Então a primeira coisa que aconteceu quando Jesus morreu na cruz é que o sangue dele foi derramado. E aí então ele fez uma proteção para nós. Ele tampou o nosso pecado. É isso que significa propiciação. Porque a arca, ela tinha o propiciatório, que era a tampa, que impedia que os homens vissem dentro da arca. A arca, no Antigo Testamento, era onde ficava a presença de Deus. A arca ficou durante um tempo no tabernáculo, ela ficava no Santo dos Santos, e um outro tempo ela ficou no templo, também no Santo dos Santos. E ela tinha uma tampa, e era naquela tampa, uma arca de 1,20 m, se eu não me engano, naquela tampa era borrifado sangue. Então o sangue, a Bíblia diz que o sangue ele faz propiciação, ele faz cobertura dos nossos pecados. Eu sei que para muitos, quando a gente fala que Deus, Ele não vê o nosso pecado por causa do sangue de Jesus, para alguns pode soar assim, não pastor, mas essa pregação ela é perigosa. Porque você pode estar incentivando as pessoas a pecar. Uma vez que você está em Cristo, que você pertence a Cristo, tudo que você vai querer fazer é não pecar. É ter uma vida em santidade. Caso você pense que agora você pode pecar, é porque a sua natureza não mudou. Ela continua sendo a natureza egípcia, a natureza do mundo. Mas se você é de Deus, tudo que você quer é não pecar. Porque o pecado ele pode causar danos sérios. Mas isso não significa que você não foi perdoado. Porque a Bíblia diz que a propiciação é a cobertura, é a tampa. Agora, a palavra diz que Deus fez propiciação pelo pecado, não somente nosso, mas do mundo inteiro. Porém, há um ponto aqui. Ela só vai funcionar, a propiciação só funciona para aqueles que creem em Jesus. Somente pela fé, você pode se apropriar da verdade da propiciação e acreditar que você está coberto pelo sangue. E que isso garante que você vai entrar no céu. Isso também garante que você pode tomar a ceia. Quantos podem dizer amém? Então nós estamos cobertos pelo sangue. Essa cobertura impede que o Pai puna os pecados em nós. Não quer dizer que não exista consequência do pecado. Eu estou falando punir em relação à salvação. Porque se você crê em Deus, se você tem fé em Deus, os pecados estão cobertos. Pastor, mas que pregação perigosa é essa? Não, ela não é perigosa. Isso é a graça. Você precisa aceitar isso. Jesus já fez propiciação pelos nossos pecados. Deixa eu ler o texto de novo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. João sabia que o pecado causa dano, né? Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Qual que é o grande problema de alguns crentes, especialmente de um ímpio que não conhece a Deus? Ele está sempre tentando compensar o pecado dele com alguma coisa boa que ele fez. Irmãos, isso não passa de religião, porque o que é religião? Eu faço coisas erradas, eu peco, mas eu compenso fazendo uma coisa boa, eu ajudo uma instituição de caridade, ou eu dou o dízimo, ou eu faço isso ou aquilo. Não, isso não existe. Isso é religião. E religião não vai levar ninguém para o céu. Lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7, ali, capítulo 3 está falando da queda do homem, e quando o homem caiu, ele tentou resolver da sua maneira o problema do pecado. E quando é que o homem tenta resolver da sua maneira o problema do pecado? Quando ele tenta resolver através da religião. A religião é um perigo. Porque religião é troca. Você
Fez uma coisa errada, então aí você pega e faz uma certa para compensar a errada, para trazer um equilíbrio. Isso é religião. Mas deixa eu te falar uma coisa, os religiosos não vão entrar no reino dos céus. Quem vai entrar no reino dos céus é aquele que reconheceu que Cristo morreu por ele. A palavra diz que Adão foi lá e cozeu folhas de figueira e se tampou, porque ele percebeu que estava nu. É assim que muitas pessoas fazem. Elas tentam compensar o pecado fazendo algumas coisas. Só que Deus não aceitou. Adão se vestiu de folhas de figueira, mas Deus não aceitou. As folhas de figueira, ela aponta para a religião. Ela aponta para aquele que está tentando fazer coisas boas para equilibrar o pecado que ele cometeu. Isso é impossível. Meu irmão, somente o sangue pode nos dar entrada no Santo dos Santos, na presença de Deus e no céu. Tem crente aqui ou não? É só pelo sangue. Não tem outro caminho, a única porta é Jesus. A porta não é religião. A porta de entrada no céu é Jesus. Jesus disse, eu sou a porta. Jesus não disse, eu sou uma das portas. Jesus falou, eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Não, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há verdade fora dele. Então a religião não pode fazer nada por você. Mas entenda, uma vez que você nasceu de novo, aqui está falando que Jesus, o justo, você também se tornou justo. Mas eu estou me antecipando aqui a esse ponto. Antes de entrar na justiça de Deus, eu preciso falar da redenção. Aqui em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, diz assim, Ele nos libertou do império das trevas. Quem pode dizer amém? Então você hoje não é mais controlado pelo império das trevas, amém, meu irmão? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa redimir é o ato de libertar, de comprar por preço justo. Remissão é perdão dos pecados. Então, primeiro, Ele nos cobriu com o sangue dEle, e também nos perdoou, nos redimiu, nos comprou, porque éramos escravos do pecado. Mas uma vez que você entregou sua vida para Jesus, uma grande mudança foi operada dentro de você. Primeiro, a sua natureza foi transformada, porque o próprio Espírito de Deus veio habitar em você. Depois, você entende que agora você foi coberto pelo sangue de Jesus. E é esse sangue que é apresentado quando nós somos acusados. Porque o diabo, ele é um acusador. E sabe o que é um problema? Muitos irmãos, eles caem na condenação do diabo. Porque o diabo começa a falar, você fez isso, você fez aquilo, você não é digno de receber isso que você está orando. Por que você está orando por uma casa? Por que você está orando pela conversão do seu marido, se você faz isso, isso e isso? Condenação do diabo, isso não é de Deus, meu irmão. Não aceite isso. Você já foi comprado, remido. Os seus pecados foram pagos. Jesus pagou os seus pecados na cruz. Nós estamos falando aqui de ser redimidos. Você foi comprado. Fala para o seu irmão, você foi comprado. O preço pela sua salvação foi pago. Fala para ele. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Diz assim, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então nós fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus. Tem um texto lá em Salmos que fala que é impossível um homem remir outro homem, porque os seus recursos se esgotariam antes. A única coisa que é aceita por Deus pela remissão dos nossos pecados não é a religião, mas o sangue de Jesus. Então, primeiro, você
Jesus, através do sangue dele, fez propiciação pelos seus pecados, uma tampa, uma proteção, uma cobertura. Segundo, aqui fala que nós somos perdoados, nós fomos redimidos, porque agora você é nova criatura. Agora, nós precisamos entender que a propiciação e a redenção, ele fez propiciação por todos da humanidade. E ele fez remissão do pecado de toda a humanidade. Mas eu preciso me colocar na condição de justo. Quando? Quando eu aceito Jesus. Quando você faz uma decisão por Jesus, é como se você estivesse entrando dentro de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Jesus. E uma vez que você está dentro de Jesus, você está coberto pelo sangue, você está perdoado. E você está também justificado. Porque não foi só uma questão de cobrir o nosso pecado e de nos perdoar. Ele também nos justificou. Ele também nos tornou justo. Você é um justo. Não, pastor, mas eu pequei. Justo. Não, pastor, mas você não sabe qual foi o pecado. Justo. A menos que você abandone a fé e não queira mais servir a Deus, você é um justo. A menos que você queira sair da posição que você está, que é em Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, é aquele que está, é uma condição, é uma posição. Quando você nasceu de novo, quando você aceitou Jesus, você assumiu uma posição em Deus. Qual? A de estar em Cristo, porque a Bíblia diz aquele que está. Veja que é uma condição. Aquele que está em Cristo, segundo Coríntios capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Mas aqui não significa que você não pecou. Não significa que pelo fato de você estar em Cristo você não peca. Não é isso, mas você precisa entender o poder do sangue. O sangue ele tem o poder de nos cobrir, o sangue tem o poder de nos perdoar, e o sangue tem o poder de nos tornar justos, de nos justificar. Deixa eu ler para você agora, de novo. Lá em Romanos 3, versículo 24 e 26 a 26. Sendo justificados. Ser justificado é tornar alguém justo. Então, quando você nasceu de novo, quando você aceitou Jesus, você se tornou justo. Nós só podemos ser justos do ponto de vista do sangue. Nós só podemos ser justos do ponto de vista do vinho, que é o elemento C, do cálice. Então a justificação é pelo sangue. Olha, sendo justificados gratuitamente. Você não está sendo justificado porque você é bom. Você não está sendo justificado porque você era a melhor pessoa do mundo e Deus decidiu te salvar. Pelo contrário, Ele ofereceu o sangue que você não prestava mesmo. Eu vi um pastor falando da definição de uma igreja, eu tenho que concordar com ele. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um hospital de pessoas que querem ser curadas, e é mesmo. Nós precisamos entender de onde nós viemos. Porém, aqui está dizendo que nós somos justificados de graça, gratuitamente, sem esforço, apenas pela fé, crendo. Olha só, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, mediante a compra que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, cálice, como propiciação, cobertura, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha o verso 25. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador. Então preste atenção, Jesus ele é justo e justificador daquele que faz boas obras. Daquele o quê? Que crê. Daquele que tem fé. Então a justiça de Deus não é para aquele que faz boas obras. A justiça de Deus é para aquele que crê. Então a justificação, ela foi para todos, mas ela só pode ser alcançada pela fé. Você se apropria da justificação quando você nasce de novo. É fé, é atitude. Deus remiu toda a humanidade, mas nem toda a humanidade
se apropria do perdão de Deus pela fé? Porque eles não creem. Ontem eu li um texto aqui que diz que aquele que não crê já está condenado. Você crê? Então a sua justiça se cumpre em Cristo. Você vai entrar no céu não é não é por causa da sua justiça própria. Você vai entrar no céu por causa da justiça de Cristo para você, porque você aceitou o sangue de Jesus como a sua justiça. Ele é a sua justiça. Você pode falar para o seu irmão? Fala para ele. Ele é a sua justiça. Ele é o seu justificador. Então, quando nós tomamos a ceia, nós precisamos entender o que tem por trás do significado do cálice. Porque a ceia, ela não é um ato religioso. Mas a ceia, quando nós participamos da ceia, nós precisamos entender que nós recebemos discernimento da parte de Deus. Pastor, por que algumas pessoas elas não tomam a ceia? Aqui na nossa igreja, tomam a ceia aquelas pessoas que são batizadas. Mas por que algumas pessoas elas não são batizadas? Ontem eu expliquei um pouco sobre isso, mas não deu para falar tudo. Algumas pessoas elas estão sob a jurisdição ainda de Faraó. Elas até fizeram uma decisão por Jesus, mas elas estão sob a jurisdição de Faraó. Existe alguma coisa que liga elas ainda a Faraó, que impede ela de se batizar. Ela tem alguma ligação com Faraó, ela tem alguma ligação ainda com o Egito. Isso impede que ela se batize e participe do corpo e do sangue. É um grande problema isso. Porque uma vez que nós estamos em Cristo, nós precisamos entender, peraí, eu tenho que participar do corpo de Cristo, porque isso é vida para mim. Isso é cura para mim. E quando você participa da ceia, a primeira coisa que você tem que entender, você recebe discernimento espiritual. Isso aqui não é algo, meu irmão, só para cumprir um protocolo, não. Gênesis capítulo 14, abra lá em Gênesis capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 17. Gênesis capítulo 14, verso 17. Diz assim: após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui Abraão estava voltando de uma batalha, ele ganhou uma batalha, ele estava voltando com os despojos da batalha, e o rei de Sodoma veio encontrar com ele. Ele teve um encontro com o rei de Sodoma no Vale dos Reis. Esse lugar hoje é conhecido como Vale do Cedron. Fica bem de frente ao Monte das Oliveiras, entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá, o Monte do Templo. Agora olha o versículo 19. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Veio encontrar com Abraão o rei de Sodoma. Mas a Bíblia diz que o rei de Salém também veio encontrar com ele. Melquisedeque era o rei de Salém. Salém é a cidade de Jerusalém hoje. Naquela época não era. Mas ele era o rei de Salém. 2 reis vieram encontrar com ele. Um da parte do diabo e outro da parte de Deus. E ambos fizeram uma proposta para Abraão. Mas a Bíblia diz que quando Melquisedeque chegou, Melquisedeque, ninguém sabe o que é Melquisedeque. Aqui diz que ele em Hebreus também diz que ele é o rei de Salém, o rei da cidade. Mas lá em Hebreus diz que ele não teve começo de dias nem fim de dias. Então, a maioria dos estudiosos da Bíblia acredita que essa foi uma teofania, uma manifestação de Deus como homem, lá no Antigo Testamento. Alguns acreditam que era Jesus. E ele foi encontrar com Abraão, e o que ele levou para Abraão? Pão e vinho. Ele levou a ceia. E Abraão tomou a ceia. Logo depois que Abraão tomou a ceia, veio a proposta do rei de Sodoma. Preste atenção. Verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que é Melquisedeque falando. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor. Preste atenção aqui.
Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Então veio o rei de Sodoma e falou o seguinte: eu te dou todo o despojo, me dá só as pessoas. Essa é a proposta do diabo hoje, meu irmão. A proposta do diabo hoje é: eu te dou riquezas, me dá só a sua família. Trabalhe bastante. Se consuma de trabalhar. Trabalhe muito. Eu só quero sua família. Essa aqui foi a proposta. Sabe o que Abraão falou? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu levanto as minhas mãos para o céu, Criador dos céus e da terra. Em outras palavras, o dono de todas as riquezas. O dono de todas as riquezas. Olha a resposta de Abraão. E juro que nada tomarei de tudo que pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Ané, Escol e Manri, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Capítulo 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Então preste atenção, quando nós tomamos a ceia, os nossos olhos são abertos para termos discernimento espiritual entre aquilo que é certo e o que é errado. Tem coisas que parecem que são de Deus, mas não são. Tem propostas que parecem que são de Deus, mas não são. Tem portas que são abertas que parecem que são de Deus, mas não são. A proposta do rei de Sodoma aparentemente era boa, porque era uma proposta financeira, naturalmente falando, irrecusável, mas não era de Deus. Nós não podemos achar que só porque tem dinheiro envolvido, e eu vou ter mais dinheiro, que isso é de Deus, porque muitas vezes não é. Você precisa ter discernimento. E quando você toma a ceia, você precisa pedir esse discernimento para Deus. Não concernente a coisas financeiras somente, mas em tudo, todas as decisões da sua vida. Porque aqui, na verdade, Abraão recebeu um discernimento espiritual. Irmãos, como o discernimento espiritual é importante nos dias de hoje. Porque nós vivemos num mundo de pessoas muito naturais. Muito naturais. E nós precisamos do discernimento espiritual para saber tomar a decisão certa. Em momentos chaves da nossa vida. Então não é porque você está ganhando dinheiro que isso é de Deus. Talvez não seja. Nós temos que avaliar. Pode ser. Foi uma porta que Deus abriu. Mas é por isso que nós temos que tomar a ceia. Porque a ceia ela vai trazer discernimento espiritual para a minha vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Quero pedir que você abra agora 1 Coríntios capítulo 11, verso 20. Antes de entrar aqui em 1 Coríntios, deixa eu ler um texto que está aqui em Lucas capítulo 24, verso 30. Que diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Versículo 32. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Nós vimos o poder que o sangue tem, mas nós precisamos entender o poder que o pão tem. Quando o pão é partido e comemos o pão, os nossos olhos são abertos. O contexto aqui era: Jesus morreu, ressuscitou, era domingo. E estava aquele alvoroço em Jerusalém, todo mundo sabia, todo mundo comentando, Jesus morreu. E aí 2 discípulos de Jesus, que não eram dos 12, provavelmente, porque um deles aqui, que foi mencionado o nome, não fazia parte dos 12, mas era um discípulo de Jesus. Eles estavam indo de Jerusalém para Emaús, estavam caminhando, e conversando sobre o que tinha acontecido. E um falava para o outro: pois é, ele não deveria ter morrido naquela cruz, ele era tão poderoso. Nós acreditávamos. Eu estou aqui parafraseando, isso não está na Bíblia. Tá bom? O pastor é herético, está colocando coisa na Bíblia que não tem.
Só para você viajar um pouco comigo, o que eles estavam falando lá. E a gente esperava que ele fosse o rei, que ele nos libertasse do Império Romano. Tem uma coisa, alguns discípulos e algumas mulheres dizem que ele ressuscitou, mas eu não acredito muito. Não acredito muito nisso. Jesus se aproximou deles e começou a conversar com eles. Perguntou para eles, de que vocês estão falando? Eles viraram para Jesus e falaram assim, ei, você está muito desatualizado, rapaz. Só você em toda essa região não sabe o que aconteceu. Que mundo que você vive deixa de ser alienado. Também estou parafraseando. Não é exatamente assim que está na Bíblia, mas foi isso que aconteceu. Estava ali conversando então, e aí Jesus começa então a mostrar o que deveria acontecer com ele nas Escrituras. Começando lá no Pentateuco, e falando sobre a morte de Cristo em toda a Bíblia. E aí então, eles não perceberam que era Jesus. Mas aí então, eles chegaram em casa em Emaús, e eles falaram, já é tarde, não vai embora. Jesus, ele não sabia que era Jesus. Porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus fez menção de ir embora. Eu fiquei pensando, por que Jesus fez isso? Eu realmente não tive a revelação ainda. Mas Jesus, fez menção de ir embora, mas eles falaram, não, fica um pouco aqui. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Existem muitas maneiras de nós nos relacionarmos com Jesus. Mas aqueles homens fizeram questão que aquele outro homem ficasse lá, que na verdade era Jesus. Nós precisamos ter relacionamento. Alguns estão deixando Jesus passar. Mas você pode falar para ele, fica aqui mais um pouco. E ele ficou. E quando eles sentaram ali, que ele partiu o pão e deu para eles, os olhos imediatamente foram abertos. Então, quando nós partimos o pão e comemos do pão, os nossos olhos são abertos. Abertos para quê? Para a revelação de Cristo. Para Cristo se revelar para nós. Para termos revelação da palavra. Os olhos foram abertos e aí naquele momento Jesus desapareceu. Não dava mais para fazer as perguntas que eles queriam fazer. Jesus já tinha desaparecido. E eles começaram a falar, não queimava em nosso coração, enquanto ele explicava a respeito dele mesmo. Porque é interessante que eles mesmos não creram na ressurreição de Cristo. Porque eles falaram, olha, algumas mulheres até falaram que ele ressuscitou. E alguns dos discípulos dele também. Mas, sei lá. Mas quando Jesus partiu o pão e entregou o pão, os olhos foram abertos. Quando você come o pão, os seus olhos são abertos para você ter revelação de Deus, meu irmão. A palavra está à sua disposição, para você meditar nessa palavra e ter uma revelação de Deus. Certa feita, Jesus estava caminhando, e uma mulher veio gritando atrás para que ele curasse a filha dela. Jesus continuou caminhando, e aquela mulher clamando. De repente Jesus parou e falou assim, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Para nós hoje isso soa como uma humilhação. Mas naquele contexto lá de Israel, porque você tem que olhar o contexto, não era. Hoje, qualquer coisa é humilhação. Qualquer coisa que você faz hoje, todo mundo cai em cima. Né? Esse politicamente correto que tem por aí, que, meu misericórdia, está piorando em muito o mundo. Mas naquele contexto ali de Israel não era. Porque ali está falando de um animal de estimação. E aí a mulher falou, não, mas oh meu Deus, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus falou, olha, nunca vi fé como essa, nem em Israel. E a fé daquela mulher curou a filha dela. As migalhas que caíram curou. Mas a Bíblia diz que o pão é para os filhos. Se até as migalhas curou a filha daquela mulher, o que dirá do pão, quando nós comemos do pão? A cura no pão, quando nós comemos, meu irmão. O pão é para os filhos. O pão é para você. O pão é para mim. Então, quando você comer o pão, você precisa entender que existe cura no pão. Deixa eu voltar aqui agora para 1 Coríntios capítulo 11, verso 20. Diz assim, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Preste atenção nisso. Verso 22. Não tendes porventura casas onde comer ou beber?
Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Pastor, mas aqui está falando que a ceia é algo seríssimo. Aqui está falando que se eu tomar a ceia indignamente, eu posso ficar enfermo. Primeiro, o que a Bíblia está falando era não de quem tomava a ceia. Não era da pessoa. Era a forma como eles tomavam a ceia. A grande surpresa de Paulo aqui na igreja de Corinto é por que há tantos doentes na igreja? E por que está havendo tanta morte nessa igreja? Alguma coisa está errada. É isso que Paulo está falando aqui. Nós precisamos entender que o tomar a ceia indignamente não significa ser indigno de tomar a ceia. Que são palavras diferentes. Tomar a ceia indignamente é tomar a ceia da maneira errada. Presta atenção aqui. É tomar a ceia da maneira errada. Não, pastor, eu tenho pecado. Meu irmão, se o critério para tomar a ceia é não ter pecado, nenhuma pessoa hoje, nesta igreja, pode tomar a ceia. Não sei se a última vez que você tomou a ceia foi no nosso último culto de ceia. No meu caso, eu tomei a ceia em casa. Mas se de lá para cá você já cometeu o pecado, então nós temos que entender que ninguém aqui está apto para tomar a ceia. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Está dizendo que quando eles se reuniam para tomar a ceia, na verdade, eles não respeitavam uns aos outros. E mais do que isso, eles humilhavam os mais pobres. Porque você, não sei se você conseguiu entender aqui, mas aqui quando eles comiam pão e tomavam o cálice, eles também faziam uma refeição juntos. Era como se fosse um grande jantar, uma grande ceia. Eles comiam juntos, só que era assim, cada um levava um prato. E os mais ricos levavam a própria comida deles, enquanto que os pobres ficavam com fome. E eles comiam demais, pecavam pela gula e ainda ficavam embriagados no dia da ceia. Por isso eles não conseguiam discernir o corpo. Eles não entendiam que havia poder no sangue. Eles não discerniam que havia poder de cura no pão. Esse era o motivo pelo qual havia entre eles muitos doentes. Naquele tempo, as pessoas adoeciam muito mais do que hoje. Eles não tinham água tratada como nós temos. As pessoas morriam muito mais jovens. Mas eles não conseguiam entender que na ceia havia cura. E é isso que Paulo está relatando aqui. Deixa eu ler para você de novo aqui. Verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O dormir aqui é se referindo a crentes que tinham morrido. Todas as vezes que a Bíblia fala esse termo aqui, em relação à morte, está falando de crentes. Muitos morreram e muitos estão fracos e doentes, porque não conseguiram entender que há cura quando nós comemos o pão. Então o vinho, o cálice, ele fala da propiciação, ele fala da redenção, que é o perdão dos pecados, e ele fala da justificação, mas o pão fala da cura. A cura quando nós tomamos a ceia, nós precisamos
ter fé no momento da ceia, não só agora, porque a ceia pode ser tomada lá na sua casa, meu irmão. Os homens ou as mulheres, você pode ministrar ceia para a sua família. Ah, não, estou passando por muitas enfermidades, então toma a ceia todo dia. Você vai tomar a ceia todo dia, até a enfermidade retroceder. Pastor, teve alguém que não veio hoje no culto porque está enfermo, ou porque está internado, então você vai pegar a ceia, vai levar para ele tomar a ceia, para ele ser curado. Nós precisamos ter essa prática, isso tem que ser normal. Vai visitar alguém que está doente, ele é crente, leva a ceia. Porque não adianta levar a ceia para o ímpio. Ele não vai conseguir discernir o corpo. Por esse motivo a gente não permite que uma criança tome a ceia. Ela não entende o que significa. Mas nós podemos entender pela palavra de Deus. Meu irmão, sua família está ficando doente, tem alguém da sua família que está constantemente ficando doente, tome a ceia, coma do pão. Coma o pão. Coma o pão. Deixa eu ler um texto aqui para você. João capítulo 6, versículo 48. Vamos ler até o versículo 58. Diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Irmão, isso aqui é literal? É comer a carne de Jesus? É a ceia. Assim como o Pai que vive, verso 57, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não, pastor, aqui está falando de alimento, aqui está falando da palavra, correto. Vamos continuar lendo, olha o verso 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer deste pão, aqui agora está falando da ceia, viverá eternamente. Nós precisamos participar da ceia com entendimento correto. Quando Jesus foi para a cruz, o sangue dele foi derramado. E o sangue dele foi derramado pela nossa salvação, para nos comprar. Mas não só o sangue foi derramado, o corpo dele foi moído. No original a palavra diz: pela sua ferida somos sarados. Lá em Isaías 53, na nossa tradução, está escrito pelas suas feridas. Mas a tradução correta seria: pela sua ferida fomos sarados. Qual que é a diferença, pastor? Quando Jesus recebeu os açoites, ele não tinha feridas. Ele simplesmente não tinha pele nas costas, era uma ferida só. Pela sua ferida fomos sarados. Por que você acha que foi tão difícil para Jesus carregar a cruz? Ele carregou a cruz por 700 metros. Havia uma ferida nas costas dele, imagina aquela madeira passando ali. A ferida que existia no corpo de Jesus é para a nossa cura. Porque ele foi ferido por causa das nossas doenças. Então, você tem que orar. Quando você for orar em relação à enfermidade, e visualizar a sua enfermidade no corpo de Jesus. Porque ele já levou. A Bíblia diz que verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Pela sua ferida fomos sarados. Então quando você come do pão, quando você participa do pão, você está recebendo cura no seu corpo. Esse é o motivo pelo qual muitos ficavam doentes. Quando nós olhamos para o texto aqui de Coríntios,
A ordem de Jesus é que eles tomassem a ceia até que Jesus voltasse. Até que Jesus voltasse. A ceia, ela abre os meus olhos para olhar para a grande esperança da volta de Jesus. Nós olhamos para frente quando nós tomamos a ceia. Mas não pense você que vem condenação sobre você, quando você toma a ceia porque você pecou. Ninguém aqui é digno de tomar a ceia, mas por causa do sangue de Jesus, que está sobre nós, porque nós fomos comprados e nos tornamos justos diante de Deus, então agora nós podemos tomar a ceia. Sabe o que Paulo falou? Deixa eu voltar lá para 1 Coríntios aqui. Porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Então o pão é o corpo, amém? Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois também, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, quando você toma o cálice, você se lembra daquilo que Jesus fez. Olha o 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, de maneira indigna, ok? Indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o que você vai fazer depois? E por medo não tome a ceia. Vem uma ordem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pastor, eu tenho que fazer o autoexame? Deixa eu te falar uma coisa. O autoexame é bom em qualquer momento da nossa vida, em qualquer área. Aqui é no sentido de, nossa, eu poderia estar dando uma resposta melhor para Deus no meu ministério. Os irmãos estão entendendo? Não é no sentido de você ficar procurando pecado dentro de você, porque tem muitos. Você nem vai conseguir achar todos. Não é nesse sentido. Mas o autoexame é, nossa, por que eu não trato as pessoas melhor? Por que eu não me torno um líder nessa igreja aqui? Pastor, você está inventando essas coisas. Não, eu não estou inventando. A sua salvação não depende de nenhuma dessas coisas do autoexame aqui não. Mas de fato, Deus, além de nos salvar, Ele também nos deu um propósito aqui nessa terra. E muitos vão morrer, vão para o céu e não cumpriram o propósito. Outros, porém, vão cumprir. Mas o autoexame, ele é bom. Não no sentido de você ficar procurando pecado, porque nesse caso, você vai achar o suficiente para você não tomar a ceia. Mas eu te digo, todos esses pecados já foram perdoados, expiados, levados na cruz. E hoje, eu quero que você entenda que a cura, quando você comer do pão. Posso ouvir um amém? Amém. Eu quero pedir que os líderes venham aqui para frente. Nós vamos orar com todos vocês hoje que precisam de cura. Nós vamos orar por você que precisa de cura. Antes eu quero contar um testemunho da minha esposa. Nós estávamos num culto de líderes, reunião de líderes de pastores na videira. Naquele dia ia ter uma ceia. E o pastor Aloysio, ele pregou sobre ceia, sobre cura. E a minha esposa tinha desenvolvido uma alergia, que ela não podia comer carne de porco, não podia comer ovo, estava com dificuldade de vários alimentos. E até para comer na casa dos irmãos estava difícil, porque ela comia e ficava empolada, e ficava sem ar e tudo. Naquele dia, na hora que ela foi tomar a ceia, ela falou assim: vou ser curada hoje. E nós tomamos a ceia, eu ainda ia ter uma outra reunião, ela tomou a ceia e veio embora para casa. Mas eu continuei lá. E nós tínhamos recebido visita um dia antes e tinha ficado uma pizza com bacon lá em casa, um pouco de uma pizza.
E ela chegou lá em casa e comeu um pedaço de pizza, com bacon. Sabendo que tinha bacon, é lógico. E na hora que ela comeu aquele pedaço, ela começou a sufocar. Começou a ficar sem ar. E ela pegou e foi lá e comeu outro pedaço. E confessou que era curada. E naquele dia ela foi curada da alergia. Eu lembro que no final de semana seguinte nós tivemos um encontro. E os irmãos estavam cozinhando. Falou o seguinte: não pode colocar bacon aí no feijão não, porque a pastora Poliana não pode comer. Ela foi lá e falou assim: não, pode colocar o feijão. Mas depois eu conto para vocês por quê. Ela veio e contou o testemunho aqui, naquele dia foi um culto de ceia aqui também. E nós tivemos muitas pessoas sendo curadas aqui naquele dia. Hoje não vai ser diferente. Vai ser um dia de cura aqui. Agora eu quero desafiar você, pai, mãe. Faça a ceia na sua casa. A ceia não precisa ser ministrada por um pastor, não. Ela tem que ser ministrada por um crente. Se você é crente, você pode ministrar a ceia na sua casa. Está tendo problema de enfermidade, ministra a ceia. Tem alguém da sua célula doente, você vai pegar e vai levar para ele. Tem alguém internado com alguma enfermidade, pega a ceia, leva para ele, ora com ele. A Bíblia diz: muito pode por sua eficácia a oração de um justo. A oração de um justo tem muito poder. Você vai ministrar para ele o poder da cura na ceia, no pão, quando você come. Porque o corpo de Jesus, ele foi moído na cruz para que nós fôssemos curados.